Depois de viajar pelo mundo por mais de 15 anos, eu descobri o que te impede de viajar mais. São seus próprios pensamentos. Eu não consigo economizar dinheiro para viajar. Queria viajar, mas não tinha dinheiro para passagem. Assim, o custo da passagem ele tem um peso muito grande no orçamento. A gente adora viajar, né? A gente antes restringia um pouco em função de custo, realmente, né? Grande parte do custo da viagem são as passagens. E impossibilita porque realmente é muito caro. É muito caro viajar em família. É fácil, às vezes, para um viajante solteiro ou para um casal, mas assim, aquilo ainda não encaixava pra gente. Porque a gente tem 2 filhos. Eu sou casada, tenho 5 meninas. Mas quando você tá sozinho é uma coisa, quando você tá em família é outra, tá tudo diferente. Caro mesmo, ainda mais marido, mais 2 crianças. Eu não sei nada sobre milhas. Porque a gente não sabe nunca por onde começar, como é que é. Nunca sei, não sei o que tem que fazer, tem que me cadastrar onde. Eu também não sabia por onde começar, como fazer, nada. Não sabia nada. Juntar milhas é muito demorado. Não dá certo, como que vamos fazer? Era só os pontos da fatura, né? Que você usava ali, aquele basicão. E daí, assim, demorava, assim, anos pra você conseguir juntar um pouquinho de pontos pra você conseguir, às vezes, fazer só a ida, só a passagem de ida. Eu usava o meu cartão de crédito e eu acho que demorava 2 anos para conseguir resgatar uma garrafa de vinho. Eu não consigo aproveitar e os meus filhos estão crescendo muito rápido. E viagem é uma coisa também que a gente sempre deixa para segundo plano, né? E eu comecei a ver que as crianças estavam crescendo e eu precisava ter algo um pouco mais regrado no sentido, não, eu preciso me comprometer pelo menos a viajar 1 vez por ano, 2 vezes por ano, né? Acreditar nas pessoas que dizem que não vai dar certo. A gente vê os nossos amigos, meu irmão, minha família, desanimado porque mas ele não dá certo, porque acumula um pouco, né? Ou acho que vai trocar milhas por brindes, né? Por coisas assim. Na época, o meu marido disse assim, não, isso é bobagem, né? Vai cair um golpe aí. Fica com aquele medo do desconhecido, de será que vai funcionar mesmo? São seus próprios pensamentos que te limitam. Não é a falta de dinheiro que te impede de viajar, é a falta de informação. Mas eu tô aqui pra te mostrar que você tá no comando. Eu tô aqui pra te mostrar que você é capaz. Assim como eu já fiz com milhares de pessoas. Estamos aqui em Ilhéus, nesse hotel maravilhoso. E sabe quanto é que custou a passagem pra cá? Quanto custou, Paixão? 0 reais. Eu não paguei 1 centavo pra vir na Europa. Fiz 2 viagens sem pagar passagem, usando as milhas das compras do dia a dia, conforme a gente começou a acumular aí as milhas, né, com o método. Viajei com a família para Fortaleza, fizemos uma viagem lá no Beach Park, e depois eu fiz uma viagem sozinho no congresso em Goiânia, eu sou de Santa Catarina, né. Resgatar uma passagem ida e volta pros 4 para Maceió e na alta temporada. E resgatou uma passagem de graça pro Ceará. Estou aqui hoje com a minha esposa Juliane, comemorando nossos 10 anos de casamento, aqui no Rio Quente Resorts. Estamos aqui no Parque das Fontes. E quanto é que a gente pagou de passagem? 0 reais. 0 reais e sem gastar nada além daquilo que a gente gasta no dia a dia. A gente foi pro Chile, a gente já foi pro Uruguai, já viagem assim mais longe, a gente foi com milhas para Nova York. A gente ainda não tinha ido no Beto Carreiro, a gente pegou milhas para Curitiba, que a gente queria dar uma passeadinha. E depois fomos pro Beto Carreiro e voltamos de avião de Floripa. Eu realizei um sonho, que era viajar pro exterior na minha lua de mel, graças à sua ajuda. Estamos aqui em Lisboa. E sabe quanto custou a nossa passagem? 0 reais! Meu nome é Roberto, eu tô aqui no aeroporto de Paris e eu vim aqui para falar para vocês que você precisa conhecer o André. As dicas que ele deu foram essenciais para que eu estivesse aqui durante esses 7 dias e eu tenho certeza que ele também pode ajudar você. Fala milionária, fala milionário, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao workshop Viagem Sem Pagar Passagem. Eu sou o André Strauss, especialista em milhas, e nessa série de aulas gratuitas você vai aprender a multiplicar suas milhas em 25 vezes, além do cartão, em menos de 1 hora por semana, e viajar sem pagar passagem, usando milhas que você já tem direito e estão embutidas nos gastos do seu dia a dia. Mesmo que você esteja começando agora no mundo das milhas, ou mesmo que você nunca tenha acumulado 1 milha sequer. Mesmo que você nem tenha cartão de crédito, ou que você até já acumule milhas no seu cartão, mas acha que é muito demorado. Ou ainda, que você gaste muito no seu cartão de crédito, mas nunca consegue emitir passagem. Eu sei que tudo isso pode parecer balela da internet, afinal, talvez você esteja me conhecendo agora, ou até já me siga nas nossas redes sociais, mas se você está pensando, isso de viajar de graça é impossível. Eu também pensaria assim se eu mesmo não tivesse feito várias viagens pagando sabe quanto?
R$0. Pois é, ou se eu não tivesse visto várias pessoas que já estão ligadas nessa oportunidade e que já estão aproveitando. Viajei muito de graça para a Europa, para os Estados Unidos, Portugal, Paris, um monte de lugares de graça, sem pagar nada. E eu já consegui 4 trechos completos para Bariloche e 8 trechos São Paulo-Miami, com a promoção de 2 semanas atrás, já tinha certinho. E foi assim um divisor de águas isso. Queria fazer essa viagem, né, como uma viagem cara, então só de não pagar a passagem, né, já dá um alívio grande. Eu tenho 4 passagens emitidas. Eu vou agora, daqui a 15 dias eu vou para São Paulo. Aí no mês de agosto já tenho passagem emitida para Porto Seguro. Em setembro eu vou para o Beto Carreiro. Né? E em outubro já tenho uma passagem também para Goiânia. Então esse ano vai ser o ano das viagens. Eu comecei no mês de setembro. Né? Então, até começar realmente a aplicar e fazer aquela mudança de pensamento realmente de utilizar o crédito, né? E acumular as milhas a partir de outubro. Então, em 6 meses eu já consegui fazer todas essas emissões. Era bem o que eu pensava naquele momento, que não era gastar além do que eu já gastava, era acumular as milhas com aquilo que era o meu dia a dia. E aí, então, transformar contas em milhas, transformar mercado em milhas. 4 viagens e tem umas milhas sobrando ainda para mais algumas ainda para fazer. Então, no ano passado eu fui para Foz do Iguaçu, fui para Gramado, né, que daí o voo foi para Porto Alegre, e fui para Oktoberfest em Blumenau, que daí o voo foi para Navegantes. Então, todos esses trechos, tanto ida quanto volta, para nós 5, eu consegui comprar comidas. Esse ano eu já comprei para Belém, do Pará, e eu vou voltar novamente para Gramado, e já comprei também os meus trechos para Porto Alegre. Então, no total, 5 trechos, ida e volta, para nós 5, ou seja, né, muitas passagens que eu consegui adquirir comidas. Esses vídeos enchem o meu coração de alegria. São famílias realizando sonhos delas, dos filhos, passando mais tempo de qualidade juntos. E é por isso que eu faço questão, durante essa semana, de trazer de vez em quando algumas histórias, alguns depoimentos, para você confiar em você, não para você acreditar no André. São pessoas do Nordeste, outras do Sul, de todos os cantos do Brasil. Alguns têm 2 filhos, 3 filhos, até 5 filhos. Outros nem têm nenhum filho. E é para você ver que qualquer pessoa consegue, levando a família toda e curtindo experiências incríveis. É isso que me faz continuar compartilhando todo esse conhecimento que eu acumulei durante anos. Eu sou o criador do Viagem com Milhas, um método que me fez viajar para 42 países e visitar todos os continentes com a minha família, sem precisar pagar passagem. Eu sou conhecido também como milionário, porque eu já acumulei mais de 54 milhões de milhas nos últimos anos. Talvez você tenha visto algum anúncio meu por aí, algum vídeo, e obrigado por você estar aqui. Obrigado por esse seu voto de confiança, dedicando o seu tempo para assistir a esse conteúdo, e eu te garanto que eu vou dar o melhor que eu puder para você chegar no final desse workshop sabendo o mapa que você precisa percorrer para viajar sem pagar passagem. Eu vou te mostrar o passo a passo do método que eu criei para transformar as suas despesas, como conta do celular, gastos com combustível, compras no supermercado, farmácia, roupas, brinquedo, Uber e tudo mais que você já tem que gastar todo mês, transformar tudo isso na viagem dos seus sonhos para qualquer lugar do Brasil ou do mundo, usar em hotéis, aluguel de carro, ingressos de parque ou ainda transformar as milhas em dinheiro e fazer uma renda extra. Aí você vai me dizer: ah, André, nada disso é novidade. Eu já sei que é só pagar tudo no cartão, só que acumular no cartão demora muito. Sim, é exatamente isso que eu quero dizer. Se você depender do seu cartão, realmente vai demorar muito. Você precisa aprender a multiplicar suas milhas. E olha, muitas dessas maneiras de multiplicar as milhas em 25 vezes, você nem precisa de cartão de crédito. É a multiplicação das milhas que vai fazer você viajar o mais rápido possível e não o cartão de crédito. E o melhor de tudo, sem precisar gastar nem mais R$1 do que você já gasta atualmente. Você vai usar as suas despesas do dia a dia. A gente acha que precisa gastar mais e tal, e não precisa. Os gastos continuaram exatamente os mesmos. Na verdade, algumas coisas ficaram até mais baratas, até mais em conta por ser online, e juntando um monte de milhas aí. E uma coisa que eu sempre digo é que milha é dinheiro. E essa semana eu vou colocar de volta no seu bolso o dinheiro que você está jogando fora. Um dinheiro que está indo pelo ralo, que você está dando isso para o banco e a gente já paga tanta taxa para eles. Você quer dar mais dinheiro para eles? Agora isso vai acabar, eu prometo. Você vai usufruir desse benefício que é seu de direito e está debaixo do seu nariz. Você está perdendo a viagem dos seus sonhos porque você não deu um passo. Ah, André, se milha é dinheiro, eu tô perdendo
muito dinheiro, mas eu acho isso tão complicado. Galera, não precisa ser assim um sofrimento. Nesse workshop eu vou te mostrar cada passo que você tem que dar. São 3 aulas que eu vou liberar. Eu coloquei as aulas na sequência certa para você colocar em prática, rapidamente, esse passo a passo de uma forma muito simples e fácil. E uma coisa eu posso te garantir, ninguém nasce sabendo, mas em 6 meses você vai conseguir ganhar uma grande quantidade de milhas, mais do que o suficiente para passar a viajar para qualquer lugar do mundo a partir de agora, em todas as suas férias, para o resto da sua vida. Eu já dei inúmeras entrevistas sobre viagem com milhas em vários meios de comunicação e sites que eu tenho certeza que você conhece. E o mais legal é que eu levei a minha família para uma viagem de volta ao mundo, sem pagar passagem aérea, passando por 5 continentes, para provar que esse método funciona, mesmo viajando com 4 pessoas. E tem um segredo que eu quero te contar. Pela minha experiência, eu posso te garantir, nunca a gente teve um momento tão bom, tão cheio de promoções para acumular e principalmente multiplicar as nossas milhas, como está acontecendo agora. E para te motivar ainda mais a participar desse workshop gratuito super especial, no final da aula 3 eu preparei uma surpresa para você. Eu não sei há quanto tempo você me conhece, mas só para você ter uma ideia, já são 15 anos que eu viajo com milhas com a minha família. Mas você deve estar pensando, não é possível, como esse cara sabe tudo isso? Mas antes de eu te mostrar o meu método para você tirar do papel a viagem dos seus sonhos sem precisar pagar passagem e como funciona o passo a passo disso tudo, deixa eu te contar como eu cheguei nele. Afinal, eu sou muito parecido com você, porque eu sei como você se sente. Eu já estive aí do outro lado, eu não sabia nada sobre esse mundo das milhas, eu não tinha informação nenhuma. E talvez só seja esse o seu problema, falta de informação. Mas a partir de hoje isso vai acabar, você pode contar comigo, eu vou te ajudar. Hoje eu sou um cara realmente feliz, que realizou o sonho de viajar por todo o mundo, ter momentos incríveis com a minha família e conhecer os melhores destinos de viagens com os meus filhos. Mas a minha vida nem sempre foi assim. Quando eu era criança, eu até viajava bastante com os meus pais, mas normalmente a gente ia de carro pra praia, a gente ia dormindo no banco traseiro. Naquela época nem precisava colocar cinto, né? As minhas férias eram assim, e eu me divertia muito. Assim como muitos de vocês também, eu cresci assistindo a séries e filmes que passavam na TV. E praticamente todas essas séries vinham dos Estados Unidos. Eu gostava de ler livros sobre viagens por lá, e já na minha adolescência, o meu sonho era conhecer aquele país. Eu fui crescendo, me tornando um apaixonado por viagens. Eu via outras pessoas viajando, mas aquilo parecia uma vida de luxo, coisa de rico. As passagens eram muito caras, o dólar estava sempre alto. Pois é, parece que nada mudou, né? Mas os nossos planos de viagem, de conhecer os destinos que eu tanto sonhava, foram ficando cada vez mais esquecidos. Lá no fundo da gaveta. Sabe como é a vida de adulto, né? A gente às vezes até esquece que tem sonhos. Mas a vida seguiu. Eu entrei na faculdade e lá com 20 anos eu conheci a Ana, hoje minha esposa e companheira de aventuras pelo mundo. Já naquela época, eu descobri que ela também tinha essa vontade de explorar o mundo, de viajar. E em 2005, quando a gente se casou, a gente fez um pacto de viajar por pelo menos 2 vezes por ano, uma no Brasil e outra no exterior. E a gente até conseguiu viajar na nossa lua de mel, mas era daquele jeito, né? Parcelando em 12 vezes. Ou seja, a gente passou o ano inteiro seguinte pagando aquela viagem. E você sabe como é que é casamento, morar junto, as despesas aumentam ainda mais. É supermercado, conta de luz, água, IPVA, IPTU. Eram muitas contas. E o dinheiro para as viagens, né, ficava cada vez menor. E por mais que a gente estivesse avançando bem na carreira e até ganhando um pouco mais, ainda não sobrava dinheiro para a gente cumprir aquele nosso pacto de viajar 2 vezes por ano. A situação definitivamente não estava fácil. A gente não tinha como pagar por todas aquelas viagens que a gente planejava, porque sempre outras coisas viravam prioridade. E o lazer, as nossas tão merecidas férias, ficavam para depois. E ficava aquela sensação de, poxa, a vida é só isso, trabalhar, pagar boletos, sem nunca poder se divertir, conhecer e curtir o mundo. Mas para manter o nosso pacto, o nosso sonho vivo, eu precisava encontrar uma solução. Foi quando em 2006 eu recebi um e-mail que mudou tudo. Era um e-mail de uma companhia aérea com uma promoção de viagem do Brasil para os Estados Unidos, ida e volta por 30 mil milhas. Olha, eu vou te confessar, eu nunca abri aqueles e-mails das companhias aéreas, mas naquele dia eu nem sei por que eu resolvi abrir. Sabe que eu até já tinha ouvido falar em programa de milhagem, mas eu não conhecia muito sobre o assunto. Eu já tinha me cadastrado em alguns, acumulava aqui e ali, mas nunca conseguia acumular, né, o suficiente para conseguir emitir uma passagem.
Eu era como a maioria das pessoas que achavam que aquilo era uma enganação das companhias aéreas e que eu nunca ia conseguir juntar milhas suficientes para emitir uma passagem. Eu até usava bastante o meu cartão de crédito, que aparentemente dava milhas naquele programa. Assim como você, eu também tinha coisas para pagar, mas eu usava o cartão, era para ganhar prazo de 30 dias, né? Para poder fechar o mês. Eu não tinha a real noção de quantas milhas já tinha acumulado, se tinha milhas lá ainda, se aquele cartão podia me ajudar a resolver o meu problema de não conseguir viajar. Mas quando eu recebi aquele e-mail, eu lembrei que eu já tinha pago várias faturas daquele cartão e eu resolvi ver o saldo que a gente tinha lá. E quando eu fui olhar, o meu queixo caiu. Eu não tinha a menor ideia que eu tinha acumulado aquelas milhas. O nosso saldo era de 77.624 milhas. Aquilo mudou a minha vida. Eu usava o meu cartão, sim. Eu tinha que pagar as minhas contas, assim como a maioria das pessoas. A gente tinha muitas coisas para pagar, mas eu não gastava nada de outro mundo. Não eram contas absurdas. E aquelas milhas dava para pagar as passagens. Pode parecer um exagero, mas quem gosta de viajar vai entender o que eu tô falando. Por causa daquela promoção que eu recebi no e-mail, a gente tava simplesmente ganhando uma passagem para comemorar 1 ano de casados no Havaí e de volta sem precisar pagar nada de passagem. Sim, aquela promoção com 30 mil milhas, eu podia ir para qualquer lugar dos Estados Unidos e a gente escolheu o Havaí, que era o lugar dos nossos sonhos. E por pouco, muito pouco, aquelas milhas também me inspiraram. Olha só a grande oportunidade que eu estava quase perdendo. Eu ia deixar na mesa uma viagem para o Havaí se eu não tivesse recebido aquele e-mail e se eu não fosse checar lá quantos pontos eu tinha. Eu estava há anos trabalhando como louco, a Ana também, e a gente ficava frustrado de não conseguir viajar como a gente queria, mesmo trabalhando pra caramba. E a solução estava ali embaixo dos nossos narizes, bem na nossa frente. E eu vou te confessar que eu quase fiquei maluco quando eu descobri que era possível viajar de graça para qualquer lugar do mundo. Lá a gente encontrou casais comemorando 10, 20 anos de casado e a gente estava super feliz comemorando apenas 1 ano de casados. Eles deviam imaginar que a gente era muito rico na real. Mas essa é uma pergunta, né, que inclusive eu ouço com muita frequência. Como é que você faz para viajar tanto? Você deve ser muito rico. A verdade é que eu não sou, mas depois daquilo eu comecei a ler tudo que passava na minha frente sobre milhas. Eu queria entender tudo sobre todos os programas, principalmente porque a gente ganhou mais 2 companheiros de viagem, o Alex e a Alice. E você sabe, né, quando a gente vai viajar com as crianças, normalmente tem que ser nas férias escolares, mas que é altíssima temporada. Quando eu comecei a explorar mais esse mundo das milhas, eu percebi que a quantidade de informação disponível é enorme, só que completamente desorganizada. É uma bagunça, uma overdose de informação. Foi então que eu percebi que algumas coisas se repetiam, e eu resolvi criar um método para facilitar minha vida. Eu nunca fui milionário, mas eu me tornei milionário. Sim, milionário pela quantidade de milhas que eu já acumulei durante todos esses anos. A partir daí, eu comecei a desenvolver estratégias para acumular, multiplicar e usar bem essas milhas. Eu percebi o quanto de dinheiro eu tinha jogado fora até aquele momento, deixado para o banco. A minha cabeça estava explodindo de tantas oportunidades de multiplicar minhas milhas, bastando para isso aplicar um método. E ao mesmo tempo, eu não queria mais perder dinheiro, sabe? Eu não queria mais perder nenhuma oportunidade de viajar com a minha família e conhecer os melhores lugares do mundo. Afinal de contas, se eu já tinha despesas todo mês e não tinha como fugir delas, então que elas virassem alguma coisa positiva, né? Eu aprendi como colocar as minhas despesas para trabalhar para mim. E aí eu resolvi aplicar de novo e deu certo, e muito. Eu tinha o mapa do tesouro na minha mão. E já são mais de 15 anos em que eu e a Ana aplicamos essa estratégia para viajar sem pagar passagem, em família, todo ano. Só para você ter uma ideia, eu fiz as contas e desde que eu comecei nesse mundo das milhas, eu já acumulei aproximadamente 54 milhões de milhas. Primeiro, só nós dois, depois do Havaí, a gente foi para Austrália, Atlanta, Cancún, a gente fez cruzeiro pelo Caribe e vários lugares aqui no Brasil. E depois com as crianças, a gente foi para Jamaica, Punta Cana, a gente também fez cruzeiro, a gente foi para Disney algumas vezes, Europa, a gente fez uma viagem de volta ao mundo, passando por 16 países em 5 continentes. E ainda vem muitos outros países pela frente que já estão no nosso planejamento. E o caminho para acumular e multiplicar milhas é muito, muito simples e acessível para qualquer um que tenha gastos no seu dia a dia. Basta seguir um método que eu criei, que é um método simples, comprovado que realmente funciona e que pode ser aplicado várias e várias vezes, quantas vezes você quiser. Agora, você deve estar se perguntando, André, por que você está dividindo isso comigo? Essa é uma ótima pergunta. Olha, eu sou uma pessoa muito grata com tudo isso que aconteceu na nossa vida. Depois de ver que era possível usar o meu método para fazer várias viagens, eu comecei a mostrar para minha família, para meus amigos como fazer, até que um dia eu me dei conta que outras pessoas também podiam aproveitar como a gente, viajando muito, e que seria muito egoísmo eu não dividir tudo isso que eu sei com mais pessoas.
Eu, a Ana e os meus filhos, o Alex e a Alice, nós somos apaixonados pelo que as viagens são capazes de fazer pelas pessoas. Tanto que a gente criou um canal no YouTube chamado Ases a Bordo para poder compartilhar todas as nossas experiências e dicas de viagem em família. E se tem uma coisa que a gente aprendeu nessa jornada, compartilhando experiências, é que quanto mais a gente ajuda as pessoas, mais coisas positivas voltam pra gente também. Muita gente vendo eu e a Ana levando os nossos filhos pra Disney várias vezes, através do nosso canal do YouTube, e conhecendo países diferentes, tendo várias férias inesquecíveis. Eles começaram a perguntar pra gente como é que a gente fazia pra viajar tanto com os nossos filhos. Se um dia você tiver a oportunidade de me encontrar ao vivo, você vai ver que eu amo falar de viagem. E realizar a viagem dos sonhos dos meus filhos é uma experiência incrível, é uma das coisas mais incríveis que você pode proporcionar para sua família. Eu quero te falar uma coisa muito séria. Se você é pai ou mãe, como nós, você precisa saber que você só tem 12 verões para curtir com seus filhos enquanto eles são crianças. Eles crescem muito rápido, em pouco tempo, eles não vão nem mais querer viajar com a gente, ou não vão mais ver graça nisso, eles vão querer viajar com os amigos, namorada, namorado. E a maior desculpa que as pessoas sempre me dão para não conseguir viajar em família e realizar os seus sonhos é: eu não tenho dinheiro. E eu também achava isso, até descobrir que eu não precisava economizar dinheiro todo mês para viajar. O dinheiro estava ali na minha frente em forma de milhas, mas era eu que não estava aproveitando. Eu não estava pegando para mim, eu estava jogando isso fora. Aquele foi o meu momento da virada. Todas essas viagens estavam embutidas nos gastos que eu já tinha e eu nem sabia. Na verdade, eu nem precisava mais fazer vários sacrifícios aí no nosso dia a dia para viajar. Eu não precisava me privar de coisas que eu gosto, como, por exemplo, cortar o cafezinho ou deixar de comprar o que eu queria. Bastava entender o método, aplicar e usar as minhas despesas para ter as nossas merecidas férias. E a gente já paga tanta taxa, a gente tá dando tanto dinheiro pro banco, e pior, e cada mês que passava, eu perdia, eu não tinha como recuperar. E aqui eu não tô falando de milhas expiradas você até consegue recuperar, mas o que tá embutido nos gastos que você tem todo mês, não dá. E é isso que eu quero que você entenda, que você tá perdendo a viagem dos seus sonhos simplesmente porque você não deu esse primeiro passo. E eu queria que todo mundo soubesse o que eu demorei para perceber, que é possível viajar sem pagar passagem, com os gastos que você já tem, sem ter que gastar nem R$1 a mais do que você já gasta no seu dia a dia. Eu vou te mostrar os passos que você tem que dar, que qualquer pessoa pode dar, qualquer pessoa, você inclusive, para você poder usufruir desse benefício que é teu. E você tá jogando dinheiro fora, tá passando debaixo do teu nariz e outras pessoas já estão aproveitando. E se você acha que tem que gastar uma fortuna no cartão de crédito para conseguir viajar com milhas, você tá errado, você não precisa. Basta você multiplicar suas milhas. Todas as viagens que eu tenho feito, assim, trechos, é tudo com programa de milhagem e sem consumismo exagerado, assim, só as coisas mesmo que você ensinou e que eu venho colocando, praticando. E eu já fui para Brasília, fui para São Paulo, né, de lá fui para Campos do Jordão, saindo daqui do Recife, para Teresina e para o Espírito Santo. E dá para viajar tranquilo. Viu só? Então agora que você já conhece a nossa história no mundo das milhas, pega um papel e uma caneta que eu quero agora te dar os primeiros passos do método. Vem para a tela do meu computador onde eu vou te mostrar o verdadeiro mapa do tesouro, os princípios do meu método Viagem com Milhas. Como aproveitar o poder das milhas para viajar sem pagar passagem pro resto da sua vida, tá bom? Então o método que eu criei é o método Ame Viajar. O A vem de acumular, tá? O M de multiplicar. E o E de emitir, mas também o E pode ser de embolsar, isso mesmo, embolsar um dinheiro, botar um dinheiro no seu bolso, beleza? Cada uma das aulas desse workshop eu vou falar de um desses passos. Hoje a gente vai focar no acumular, mas não perca, porque a gente vai falar nas próximas aulas de multiplicar, que é muito importante na aula 2, e emitir e embolsar, que vão ser na aula 3, combinado? Primeiro, porque tem muita gente que está começando agora, não entende nada de milhas, tem gente que já tem um pouquinho de conhecimento, essas pessoas vão pedir um pouquinho de paciência, que eu vou dar uma base para quem está começando, tá bom? Aí sim fica todo mundo na mesma página. Então vamos lá, o que são milhas? Milha é a moeda que os programas de fidelidade das companhias aéreas criaram para dar de presente para os passageiros mais frequentes. Como que funcionava quando eles criaram isso já há algum tempo? Você viajava na companhia aérea e eles te davam de presente, tá? Uma pontuação, que eram as milhas. E assim você juntava essa pontuação e podia trocar por uma outra passagem. E aí as pessoas me perguntam, qual a diferença entre milhas e pontos? Na verdade, isso depende. Tem programa que chama de milha, como o Smiles, da companhia aérea Gol, tá? A Latam Pass, que é da Latam, também que chama de milha. O Azul chama de pontos. Então, na verdade, tem alguns programas de banco que também chamam de pontos. Na maioria dos casos, os programas de banco chamam de pontos, não chamam de milhas.
Então, por exemplo, o Livelo, que é do Banco do Brasil e do Bradesco, Esfera do Santander, né? Tem o programa da Caixa, Itaú, tem o Atomos, que é o programa do C6, tem o programa do Pão de Açúcar, tem vários programas. Todos eles chamam de pontos, tá? Mas qual que é a diferença entre milhas e pontos? Nenhuma. Cada programa chama do seu jeito. Então, pode tirar essa minhoca da cabeça, não precisa se preocupar. Combinado? Mas uma coisa que você tem que ter na sua cabeça é que milha é dinheiro. Exatamente. Em resumo, as companhias aéreas fabricam a própria moeda. É por isso que os programas de milhas não vão acabar. E você vai poder aproveitar isso para o resto da sua vida. Tudo isso que você vai aprender aqui durante essa semana, tá? Então vamos lá para o passo a passo. E o passo número 1 é se inscrever nos programas de fidelidade das companhias aéreas. Sim, você pode se inscrever no Smiles, que é o programa de fidelidade da Gol, Latam Pass, que é o programa de fidelidade da Latam, e o programa de fidelidade da Azul. Você não paga nada para se inscrever nos programas. Já aproveita, inscreve todo mundo da sua família, inclusive os filhos, porque o Alex e a Alice, meus filhos, já viajaram muito com as próprias milhas, tá bom? Não confunda com clube de milhas. Os clubes de milhas, sim, você precisa pagar. Isso é um outro assunto, mas para se inscrever nos programas é gratuito. E também vou dar uma dica já para se inscrever em 2 programas internacionais que são bons para usar aqui no Brasil, que é o da TAP, Miles & Go, é a companhia aérea portuguesa, e o programa da American Airlines, A-Advantage, que é uma companhia aérea americana, tá bom? Esses dá pra gente usar aqui no Brasil com uma certa tranquilidade, a gente consegue acumular milhas neles também, certo? O segundo passo é se inscrever nos programas de fidelidade dos bancos. Tem 2 programas, que é o da Livelo, que é do Banco do Brasil e do Bradesco, e também o Esfera, que é o programa do Santander, que permitem que você se inscreva no programa deles, mesmo que você não tenha conta nesses bancos e mesmo que você não tenha nenhum cartão desses bancos. Mas esses programas são muito bons, a gente consegue usufruir deles e acumular e multiplicar as milhas, tá bom? A gente também vai ver isso um pouquinho mais pra frente, mas já se inscreve nesses 2 programas, ok? E também esses outros programas para quem tem cartão desses bancos ou tem conta, o Yupi do Itaú, tem o programa da Caixa, tem o Atomos, que é do C6, e tem vários programas aí que, se o seu cartão acumula neles, você também pode utilizar. E o terceiro passo é você mudar a sua maneira como você paga suas despesas. Mas André, por que eu vou mudar? Eu já estou tão acostumado. Sabe por quê? Porque quando você paga alguma coisa com cartão de débito, você não ganha nada. Quando você paga em dinheiro, você também não ganha nada. Se pagar no Pix, também não ganha nada. Mas quando você paga no cartão de crédito, você ganha milhas, né? E eu já falei para vocês que milha é dinheiro. Milha é dinheiro. Então, se você não tá pegando essas milhas para você, você tá perdendo dinheiro. Ah, André, eu sabia que você ia falar que eu tinha que pagar tudo no cartão de crédito. Isso não é novidade nenhuma para mim. Calma que a gente já vai falar sobre isso mais pra frente nessa aula, porque o cartão de crédito ele é responsável por 15% só das minhas milhas, tá? Mas pode ser um grande aliado nosso. Mas eu vou explicar tudo durante esse workshop pra você, beleza? Tá bom, André, mas quantas milhas eu ganho? Isso depende do seu cartão de crédito, tá? Esse é o nosso 4º passo, que é ver se o seu cartão de crédito pontua. Vai ser a sua lição de casa, eu vou te explicar no final da aula como você fazer isso e ainda vou te dar uma dica para você economizar dinheiro, beleza? Mas André, pontua? Como assim pontua? É o seguinte, os bancos e os cartões de crédito também têm os seus programas de fidelidade, como eu expliquei para vocês, da Livelo e do Esfera, por exemplo. Mas todos os cartões pontuam igual? Não. Tá? Cada cartão pontua de uma maneira diferente. A maioria dos cartões acumula as milhas baseado no dólar, certo? Mas André, como funciona isso? Eu não comprei nada em dólar. Eu vou ter que ficar fazendo conversão, vou ter que viajar para poder acumular milhas? Não se preocupa, não é assim. É o cartão que vai converter os seus gastos que você faz normais aqui, tá? Se você vai no supermercado, paga no cartão, compra qualquer coisa, o cartão, né, o banco, vai fazer essa conversão do dólar do dia e vai calcular suas milhas. Você não precisa fazer absolutamente nada, ele faz tudo para você, converte e já mostra quantas milhas você vai ganhar, tá bom? Isso vai sair no seu extrato, na sua fatura. Então não se preocupa, você não tem que pegar a maquininha e fazer cálculo nenhum, beleza? Mas, para a gente ter uma ideia, eu vou arredondar o câmbio do dólar hoje para R$5, né? R$5 valendo $1 para ficar mais fácil a nossa conta. Então, se você tem um gasto de R$5.000 por mês, ele equivale a mais ou menos $1.000, né? E aí, agora vai vir a lição de casa que você vai ter que fazer depois da aula, né? Você vai descobrir quantas milhas o seu cartão te dá para cada dólar gasto. Lembrando, você não precisa gastar em dólar. São suas compras normais, o cartão vai converter e vai fazer isso para você e vai te mostrar quantas milhas você vai ganhar para cada dólar gasto, ou digamos R$5 que você gastou, com câmbio aí mais ou menos a 5:1, certo? Então vamos lá, se o seu cartão te der 1 ponto para cada dólar gasto, você vai, digamos, a cada R$5 você vai ganhar 1 ponto.
Tem cartão que dá 1,5 ponto para cada dólar gasto. Tem cartão que dá 2 pontos para cada dólar gasto. E tem até cartões que dão até 5 pontos para cada dólar gasto. Então tá vendo, se você está ganhando 1 ponto para cada dólar gasto, conseguir já mudar para um cartão que dá 2, você já começa a dobrar a quantidade de pontos que você vai acumular. Então veja bem como isso é importante, uma pequena mudança, né, que você vai fazer aí, você já vai acumular, pode acumular o dobro ou até mais, de repente, do que você já acumula hoje, tá? Então, só para a gente ter uma ideia, nesses gastos de 5 mil reais, que são equivalentes a $1.000, se você ganha 1 ponto, você vai ganhar, se o seu cartão acumula 1 ponto para cada dólar gasto, você vai ganhar 1.000 pontos, né? De 1,5 ponto para cada dólar gasto são 1.500 pontos. Aí 2 pontos, se o seu cartão acumula 2 pontos, você vai ganhar 2.000 pontos com esse mesmo gasto, tá vendo? Já dobra a quantidade de pontos que você vai acumular. A partir de agora, você tem que começar a pensar a longo prazo, ter uma cabeça de milionário, porque você vai se tornar milionário também. Então comece a pagar tudo no seu cartão de crédito, isso mesmo, tudo. Não se preocupa. Pagar R$1, pagar um chiclete, qualquer coisa. Porque pensa isso no longo prazo. Cada gasto que você faz, lá na frente vai se juntando, e aí você vai ter um montante muito grande de milhas, né? Então a gente tem que pensar como milionário. Tudo pode se transformar em milhas e levar a gente para viajar, né? E tem muita gente que me diz, André, eu não gosto de usar o cartão de crédito. O cartão de crédito depois eu me perco das contas, eu não consigo me organizar, eu tenho medo de ter que pagar juros. O cartão de crédito, ele pode ser o nosso grande aliado. Ele, inclusive, ajuda a gente a organizar as finanças. Pensa assim, se você vai num lugar, paga em dinheiro uma coisa. Depois você paga outra coisa lá no cartão de débito. Depois você faz um Pix para outra pessoa. Os professores de finanças, né, normalmente falam assim, não, você tem que fazer uma planilha, ver todos os seus gastos, colocar tudo lá. Você acha que é fácil quando você paga uma conta, depois você nem lembra que pagou outra coisa em dinheiro e tal, você vai fazendo assim? Tipo, eu vou confessar, eu não consigo me organizar desse jeito. Eu não tenho tempo para ficar fazendo planilha. Deveria, eu sei que eu deveria, mas eu não consigo. Já quando você gasta tudo no seu cartão de crédito, vem tudo na mesma fatura. Você pega a fatura do seu cartão, olha lá, tá na sua fatura, e você já vai ver, putz, esse mês eu gastei demais no supermercado, ou esse mês eu gastei, sei lá, em algum restaurante, alguma coisa a mais, que não deveria ter gastado. Vem tudo na fatura do seu cartão, a sua planilha tá pronta do mês. Tem até alguns aplicativos de cartão que já mostram, já dividem as despesas, por exemplo, se é despesa de combustível, se é despesa de supermercado, dependendo do tipo da despesa, ele já te mostra até o gráfico, fica muito mais fácil de você controlar e organizar as suas finanças, tá? E também existe uma maneira de você usar o seu cartão de crédito como se fosse um cartão de débito, aí você não corre o risco de se perder também, e também aumentar o limite do seu cartão sem precisar pedir para o banco, também é possível você fazer isso, certo? Mas o cartão de crédito é só o começo, é a parte de acumular as milhas. Existem muitas outras oportunidades da gente multiplicar as nossas milhas em 25 vezes com as mesmas compras, tá? Eu vou falar mais disso na aula 2, tá? Agora a gente tá falando só da parte de acumular e o cartão de crédito vai ajudar muito com isso. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês numa compra de shampoo. É uma compra que a gente normalmente faz, né, do nosso dia a dia. Então, se você vai pesquisar no supermercado, eu peguei esse shampoo aqui, tava R$18,39, tá? Aí eu fui na farmácia para fazer a pesquisa, tava R$15,99, o mesmo shampoo, beleza? Então, se eu fosse comprar na farmácia que tinha o melhor preço, eu gastaria R$15,99. E se o meu cartão fosse um cartão que acumulasse 2 pontos para cada dólar gasto, né, eu ia acumular 6 pontos, certo? Show, a primeira parte você já fez, já acumulou, mas existe uma maneira da gente economizar dinheiro, tempo e multiplicar as nossas milhas. Mas eu comprei esse mesmo shampoo por R$12,27, aí eu acumulei 4 pontos no cartão. Ok, foi menos, mas eu gastei menos. Nosso objetivo não é gastar mais dinheiro. Nosso objetivo é economizar com a passagem, né, porque a gente vai usar as milhas, mas economizar no nosso dia a dia também quando for possível. Existem maneiras de você fazer isso. Tá? Então, mas quando eu multipliquei essas milhas, eu ganhei 3.063 pontos, isso em menos de 15 minutos, fazendo do conforto da minha casa, muito tranquilo, tá? Então, veja a diferença que tem aqui de 4 pontos para 3.005 pontos que eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz, tá? Na aula 2, como multiplicar suas milhas em 25 vezes em menos de 1 hora por semana, anota aí. E esses 3.063 pontos que eu ganhei, André, já dá para emitir passagem, já dá para viajar? Já dá, com esses 3.005 pontos já dá. Por exemplo, Curitiba, São Paulo, tem aqui uma passagem por 3.000, Belo Horizonte, Uberaba, 3.000, Mossoró, Recife, 3.000, juntando um pouquinho mais, ó, já tem Jaguaruna, Campinas, 4.000,
Belo Horizonte, Marabá 6 mil, Florianópolis, Porto Alegre 6 mil, São Paulo, Salvador 7 mil, Dourados, Campinas 7 mil também, São Paulo, Juazeiro 8 mil, ou seja, não vai demorar muito para você já começar a viajar com as suas próprias milhas, né? Só para você ter uma ideia, eu passei o Natal e o Ano Novo na Flórida, nos Estados Unidos, com a minha família, e a gente usou 25 mil pontos para cada trecho por pessoa, ou seja, somando todos os outros itens que podiam ser comprados nessa mesma promoção, como sabonete, sabão em pó, detergente, ração para pet, você podia ganhar uma passagem para os Estados Unidos. E isso acontece sempre. Todo mês tem promoção em vários programas de fidelidade. Então existe uma oportunidade de você multiplicar as suas milhas com os gastos que a gente já tem no nosso dia a dia. Por exemplo, uma família com gastos mensais aí de 5 mil reais, celular, supermercado, combustível, brinquedos, eletrônicos, eletrodomésticos, material de higiene como desodorante, shampoo, sabonete, sabão em pó, fralda, cerveja, refrigerante, né? Tudo isso a gente consegue aproveitar. Então essa família com esses gastos de 5 mil reais, o cartão acumulando, por exemplo, 2 pontos para cada dólar gasto, ela vai ter 2 mil pontos no cartão de crédito dela. Depois, existe uma maneira da gente dobrar essa quantidade, multiplicar por 2, tá? Os seus pontos. E aí eles vão virar 4 mil milhas no programa de fidelidade. Quando que acontece esse tipo de promoção? Quando os bancos fazem promoções de transferência. A gente vai falar melhor sobre na aula 2, tá? Sobre a parte de multiplicar, que é multiplicar em 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes, em 25 vezes na mesma compra, tá? Mas isso é papo para aula 2. Então, legal, André. Eu ganhei 4 mil milhas em um mês. Em um ano, eu vou ter 48 mil milhas. Mas o que eu consigo fazer com isso? Quanto valem essas 48 mil milhas? Então, o valor das milhas varia conforme o uso que você faz delas. Então pode valer muito ou pode valer muito pouco. Então eu vou te mostrar aqui quanto vale conforme o uso que você faz, tá bom? Essas 48 mil milhas você pode trocar, por exemplo, por um eletrodoméstico, um micro-ondas, tá? 48 mil milhas você troca por um micro-ondas, que nas Casas Bahia hoje está custando R$ 597,55. É bom isso? Poxa, para quem não tinha nada, ganhar aí quase R$600 é bom, né? Mas eu vou te dizer que é um péssimo negócio isso. Mas como assim? Um péssimo negócio? É um péssimo negócio. Por quê? Outra maneira de você ganhar mais com as milhas é viajando, que é a maneira que eu mais gosto, né? Então, o que dá para fazer com essas 48 mil milhas? Vou dar mais alguns exemplos para vocês. Por exemplo, de Congonhas, né, de São Paulo para o Rio de Janeiro, teve promoção aí por 1.976 pontos. De São Paulo também para Porto Seguro, 6.185 pontos. Tem aqui um voo de Curitiba para Manaus. Esse eu mesmo emiti, vou viajar para lá com a minha família. 9.800 pontos. De Fortaleza para Belém por 6.500 pontos também. Aí outro aqui de Brasília para Belo Horizonte, 6.500 pontos. Então são muitas oportunidades e muitas viagens que a gente pode fazer, tá? Vou pegar um outro exemplo aqui de São Paulo para Navegantes, que é onde fica o Beto Carreiro, um lugar muito legal, as crianças curtem pra caramba. Não só as crianças, pode ver minha cara aí, curtir pra caramba também o Beto Carreiro. Então, por exemplo, ida e volta custariam 11.870 pontos por pessoa. Ou seja, numa família de 4 pessoas, aí a gente ia gastar 47.480 pontos para ir, por exemplo, de São Paulo para o Beto Carreiro. Então é um uso muito bom que você pode fazer. Se você fosse comprar essas mesmas passagens para 4 pessoas, né? Cada pessoa ida e volta ia custar 495, né? E em dinheiro para 4 pessoas, você teria um gasto de R$ 1.798,60. Ou seja, já está valendo mais também, muito mais do que aquele valor que você trocou no micro-ondas, né? Agora eu vou te dar um exemplo de uma emissão de passagem para o exterior, que vai valer mais ainda, né? Então, por exemplo, essa aqui foi uma passagem que teve do Brasil para Tampa, nos Estados Unidos. Tampa é do ladinho de Orlando, ali onde fica a Disney. Tampa fica o Busch Garden, que é um parque também muito bacana, muito legal. A gente curtiu pra caramba. Então foi por 41.668 pontos da Latam Pass, certo? Então, em dinheiro, essa mesma passagem já está custando R$ 3.561,63, tá? Então, veja como já aumentou ainda mais o valor quando é uma viagem para o exterior. Ah, André, mas essas 41.668 milhas é só para uma pessoa. Você falou de viajar em família, né? Você falou que dava para ir todo ano para Disney se quisesse. Calma, calma. Aqui a gente só falou de acumular. Somente 15% das minhas milhas vem do cartão. Na aula 2 que a gente vai falar de multiplicar as milhas, daí você vai conseguir levar a família toda. Esse é o maior erro que as pessoas cometem. Elas só acumulam, só ficam no cartão e não multiplicam. A gente vai falar bastante da aula 2, por isso que eu tô enfatizando para vocês não perder a aula 2, senão você vai ficar pelo caminho, vai achar que milha demora muito para acumular, que você nunca consegue emitir passagem porque você não tem milhas suficientes, tá bom? Então vamos recapitular aqui, ó. Se você trocar as suas 48 mil milhas por um micro-ondas, você vai ganhar
R$597. Se você emitir uma passagem nacional, pode chegar aí a R$1.798. E se for para o exterior, R$3.561. Mas ainda tem a cereja do bolo, que é uma emissão em executiva, classe executiva. Por exemplo, aqui eu tô te mostrando uma viagem, aí é só um trecho, tá? Você vai precisar multiplicar suas milhas para conseguir mais, mas um trecho com 50 mil milhas você consegue para os Estados Unidos. Não faz muito tempo que teve essa promoção aí. Tem tido com uma certa frequência, tá? Não é difícil aparecer. 50 mil milhas de São Paulo, né, do Brasil para os Estados Unidos, para Orlando, para ir para Disney classe executiva. Quanto custaria uma passagem dessas? Ida e volta aqui é R$20.511. Como a gente, por enquanto, só tem milhas para um trecho, e essas 50 mil milhas equivalem a R$10.255,50. Exatamente. Olha aí como o valor das milhas pode subir, pode variar entre 597, né, R$600, até mais de R$10.000, se você souber como utilizar bem as suas milhas. Por isso que eu digo, você não precisa mais ficar contando dinheiro, economizando dinheiro. Você não precisa mais economizar dinheiro para viajar, você já tem esse dinheiro. Você só precisa pegar ele para você estar aí nos seus gastos do dia a dia, né? Você tem essa oportunidade de transformar os seus gastos em viagem, né? Tá tudo aí na sua frente. Olha aqui um exemplo da Cristiane, minha aluna. Ó, mais 4.440 pontos das fraldas. Obrigado. Viu só, já eram gastos que você teria normalmente, você vai ganhar uma passagem. Ela é gaúcha, né? Ó, bah, tô sem palavras, vou a Pelotas dia 25, vou te dar presentes, vou te dar de presente doces. Então, existem muitas oportunidades da gente acumular milhas, pontos com os gastos que a gente já tem. Eu vou mandar um checklist desses gastos para você no grupo VIP do WhatsApp, tá bom? Então, se você ainda não está no grupo VIP, tem um botão aqui embaixo, clica nesse botão, entra no grupo VIP, porque lá eu vou te mandar esse presente, tá? Vai ser um checklist, e para você liberar esse checklist, daqui a pouco no final da aula, eu vou te falar a palavra, a senha, combinado? Agora que você já está começando a entender melhor que milha é dinheiro, eu quero que você me diga uma coisa. O seu gerente já te ligou avisando que as suas milhas vão expirar? É claro que não. Eles não querem que você saiba disso. As suas milhas não acumuladas ou expiradas são dinheiro para o banco e não para você. Você sabe, e esse dinheiro pode ser seu ou pode ficar para o banco. Mas ok, o que passou, passou. Tá tudo bem. Eu também não sabia quando eu comecei. Mas agora que você já sabe, a escolha é sua. Essa vai ser a sua lição de casa. Liga para o seu banco e pergunta quantos pontos o seu cartão acumula por cada dólar gasto e qual programa ele pontua. Se ele não pontuar nada, já pede outras opções de cartão que acumulam pontos. Já pergunta também quais são os outros benefícios que o seu cartão te dá. Eu vou falar mais sobre isso nas próximas aulas dessa semana. E por último, se o seu cartão já acumular pontos, vê se ele tem anuidade. Se tiver, já pede para isentar. Diga que você recebeu uma oferta de um outro cartão de outro banco que dá mais pontos e não cobra anuidade. Na maioria das vezes eles vão isentar, eu vou te dar um bom desconto. Mas joga duro, tá? Diga que se eles não isentarem, você vai cancelar o cartão. E tomara que você já tenha uma boa surpresa e descubra que você já tem algumas milhas acumuladas lá, como aconteceu comigo. E ainda bem que você vai ver a tempo e não vai perder. E agora que você já sabe que milha vale dinheiro, você nunca mais vai deixar isso acontecer. Na aula de hoje, eu expliquei e te mostrei na prática como eu e centenas de alunos saímos completamente do zero e hoje a gente consegue realizar as nossas viagens dos sonhos. Então, agora a gente vai revisar os pontos-chave que a gente já aprendeu na aula de hoje. Milha é dinheiro. Não existe diferença entre milhas e pontos, cada programa chama de um jeito. Existe uma oportunidade de usar seus gastos do dia a dia para viajar sem pagar passagem. Você não precisa gastar mais nada do que você já gasta hoje. Você tem direito a milhas que estão embutidas no que você já gasta e se não está pegando, você está jogando dinheiro fora. Não pegou do mês passado, perdeu. Não volta mais. Existe um jeito mais inteligente de pagar os seus gastos do dia a dia. A partir de hoje você não vai mais usar o cartão de débito, não vai pagar mais nada em dinheiro e nem fazer Pix. Cada cartão de crédito pode acumular uma quantidade de milhas diferente. O cartão de crédito pode ser um grande aliado no acúmulo, mas existem outras maneiras além do cartão de acumular e multiplicar suas milhas. Você descobriu que está perdendo a viagem dos seus sonhos simplesmente porque você não deu um passo que qualquer pessoa pode dar. Você pode usufruir desse benefício que é teu e você está jogando fora.
E o próximo passo será na aula 2. Eu sei que a sua cabeça nesse momento deve estar explodindo. A minha também ficou assim. E você deve estar se perguntando, André, como eu faço para multiplicar as minhas milhas ao máximo, para poder botar o método AME em prática e viajar rápido? E para te responder a essa e todas as dúvidas que estão passando agora pela sua cabeça, eu dividi o workshop em 3 aulas, senão ia ser muita informação de uma vez só. Durante esse workshop, eu tô te mostrando o mapa, mas não adianta você ter o mapa e não saber o caminho. Você só vai se perder, dar voltas e voltas e demorar muito mais para chegar lá. Você pode até ter o mapa, mas você precisa saber a rota certa para chegar mais rápido ao seu destino. E o que era bom vai ficar melhor. Eu tô falando da aula 2, sobre a rota mais rápida, que é o segundo passo do método AME Viajar, que é multiplicar. Nessa aula, eu vou te mostrar os atalhos que eu utilizo com a minha família para multiplicar em 25 vezes nossas milhas. As pessoas vêm me dizer que acumular milhas demora muito, que nunca conseguem milhas suficientes para emitir uma passagem. É porque realmente elas param na parte de acumular, elas não multiplicam as milhas. Aí realmente fica mais difícil. Hoje, apenas 15% das minhas milhas vêm do cartão de crédito. O que você precisa aprender mesmo é multiplicar suas milhas além do cartão. 2, 3, 10, até 25 vezes. E isso está ao alcance de qualquer um. E em alguns casos, você nem precisa de cartão de crédito para conseguir multiplicar suas milhas. E isso você faz em menos de 1 hora por semana. Até para fazer compras no supermercado, tem esse crédito embutido para você que pode ser 3 vezes maior. Show, né? Mas eu confesso que às vezes eu fico chateado. Porque eu vejo muitas famílias deixando de viajar, deixando de dar essa oportunidade para os filhos, porque dizem que não tem dinheiro. Mas você sabe, você já aprendeu hoje comigo que o problema não é o dinheiro. O problema é a falta de informação. Elas não conseguem aproveitar a vida como eu e os meus alunos fazemos, simplesmente porque elas não sabem que isso é possível, porque não tinham a informação certa na hora certa. Mas você vai mudar de lado, vai passar do lado das pessoas que ficam assistindo a viagem dos outros nas redes sociais para o lado das pessoas que aproveitam as viagens pelo mundo. A vida, a partir de agora, vai mudar. Você vai conhecer novos países, novas culturas, ter experiências incríveis com seus filhos, como eu e a Ana fazemos com os nossos filhos desde que eles nasceram. E esse conhecimento não é para uma viagem só, você vai poder usar para o resto da sua vida. Mas sabe o que é pior? A maioria das pessoas simplesmente perde as suas milhas. Eles deixam as milhas expirarem, sem nem ao menos tentar usar elas. Olha a quantidade de milhas que expiram todo ano. Quem costuma viajar bastante sabe que é possível conseguir descontos ou até passagens de graça com as milhas acumuladas através de pontos, dos cartões de crédito, promoções e tantas outras estratégias. Mas tem gente, e muita gente, que esquece disso e acaba perdendo o prazo de usar essas milhas para viajar para novos lugares. Assunto claro para Fernando Nakagawa. Qual o tamanho desse prejuízo, Naka? O quanto a gente deixa escapar as milhas? São bilhões de pontos, Márcio. É incrível este número. O Banco Central, que acompanha as instituições financeiras e o pessoal que está por trás dos cartões de créditos, precisa monitorar este item do balanço. Por quê? Porque é um passivo dessas instituições financeiras, já que o pessoal vai acumulando ponto, e uma hora pode sacar. Por isso, o Banco Central acompanha esse dado que é absolutamente interessantíssimo. Ao longo dos últimos 12 meses, conforme o dado mais recente, nós brasileiros perdemos, como você vê na taxa, 39 bilhões, com B de Brasil, de milhas, de pontos nos cartões de crédito. É coisa pra caramba, Márcio. Viu só quanto dinheiro jogado fora? Quantas viagens desperdiçadas? Será que uma parte disso não era sua e você nem sabia? Mas tá tudo bem. O que passou, passou. Agora vamos olhar pra frente. A gente tem um combinado. Hoje é o dia do chega. Chega de perder dinheiro. Chega de perder milhas. Chega de perder a viagem que há tanto tempo você quer fazer. Eu quero ver quem vai embarcar junto comigo. Porque no meio do caminho, muita gente desiste. E depois fica reclamando que nunca consegue viajar. Afinal de contas, você já tem gastos todo mês. Seria um tremendo desperdício saber de tudo isso que eu te expliquei e não fazer nada. Concorda comigo? Pensa, em 1 ano que você deixou de pegar esse crédito que você tem direito, você perdeu provavelmente aí uns 10 mil reais. Ou uma viagem para Disney para curtir com seus filhos, ou para o Caribe para poder relaxar, para o Nordeste, para Gramado. Depende, né, se você gosta de frio, calor, ou uma viagem até para a Europa. Tudo isso era seu de direito, estava aí na sua frente.
e você deu de mão beijada pro banco. Aí você vem me dizer que não tem dinheiro para viajar? Você tem, você só não pegou para você. E cada mês que passa você perde. Não tem como recuperar no mês passado. E eu sei que não é fácil tentar ficar juntando dinheiro para viajar. Eu já passei por isso, de ter que ficar economizando centavos. Mas você não precisa disso. Olha, se você ainda não entrou no nosso grupo do WhatsApp, entra lá agora. Tem um botão aqui embaixo para você fazer isso. Lá o meu time de atendimento vai te mandar também o link dos materiais extras dessa aula, assim que eles forem liberados, tá bom? Ah, e anota aí também a palavra secreta para poder acessar o arquivo também, que é milionário, tudo em letras maiúsculas e sem acento, que é o apelido que eu ganhei pela quantidade de milhas que eu já acumulei na minha vida e que logo você também vai ser. Agora, antes de finalizar essa aula, eu queria te pedir duas coisas. Primeiro, eu queria pedir para você deixar o seu comentário aqui embaixo, dizendo o que você achou desse primeiro vídeo dessa série. O seu feedback é muito importante para mim. É assim que eu ganho energia e motivação para continuar levando essa mensagem para o mundo. E se você ficou com alguma dúvida, também pode me mandar aqui. Eu vou fazer o possível para responder todas as perguntas que estiver aqui embaixo. A segunda é assinar o nosso canal no YouTube, o Ases a Bordo. Nele eu dou várias dicas de como viajar sem pagar passagem e também você vai ter acesso a várias viagens que eu já fiz com os meus filhos pelo mundo para você poder se inspirar e levar os seus também para conhecer esse mundão. Para finalizar, eu vou liberar a aula 2, tá? Eu vou te mostrar que você pode fazer, o que você pode fazer para acelerar ainda mais as suas viagens, multiplicando as suas milhas em 2, 3, 10, 25 vezes mais rápido. A aula 2 está imperdível e recheada de informações, então se você chegou até aqui agora, não perca. E agora eu quero te agradecer por ter ficado comigo todo esse tempo aqui. Isso mostra o quanto você está comprometido. Eu tenho certeza que você também vai se tornar um milionário como eu para poder viajar para o resto da sua vida com a sua família. Eu espero que o meu conhecimento tenha te ajudado a mudar a sua vida. Um grande abraço e te vejo na próxima aula. A ideia, assim, de você juntar pontos e resgatar uma passagem, nossa, zero, pagando nada, é assim maravilhoso. É a melhor experiência, assim, para quem viaja, lógico, né? Para quem viaja e quer viajar mais, se você não paga nada, é assim, é perfeito.